A maioria das pessoas já está aqui, portanto também já está a Ok. ouvir a nossa conversa e também é bom para já ter assim um overview do que é que vai acontecer. Portanto, o que é que nós estamos aqui na Spotahome a tentar? Estamos a tentar criar uma conexão entre o senhorio em Portugal e a nossa plataforma e a tentar ajudar o senhorio a arranjar mais maneiras de aumentar os seus ganhos, obviamente, e de ter menos dores de cabeça. Portanto, a nossa ideia inicial foi conectar aqui com a Carla e com o famoso grupo do Facebook para tentar perceber se a Spotahome poderia ou não ajudar as pessoas que têm alojamento local. Pelos resultados do nosso primeiro webinar, há 2 semanas, claramente achamos que sim, foi um verdadeiro sucesso. Muito obrigado a todos os envolventes. E achamos que agora isto vai ser um programa, este é o segundo webinar, mas obviamente em 2022 nós vamos fazer mais, vamos tentar estar presentes, mesmo fazer um webinar com toda a gente, também para que nos possamos conhecer. Mas pronto, aqui, este webinar 2 vai ser à volta de todas as perguntas que os senhorios colocaram relativamente ao nosso negócio. E não vai ser respondido por nós não achávamos que isso seria justo, portanto vai ser respondido por uma pessoa que é bastante conhecida aqui acho que na comunidade, que é o Dr. Miguel Torres Marques, e isso também vai ser liderado pela Carla. Portanto, nós vamos estar a ouvir, vamos estar a aprender e o nosso objetivo é recolher mais perguntas e muito importante, e o que eu vou pedir a todos os intervenientes neste webinar é que passem feedback para que em 2022 nós possamos adaptar, ponto 1, estes tipos de eventos e ponto 2, nós queremos começar a adaptar o nosso produto da Spotahome às necessidades do mercado, porque é a única maneira de termos uma boa ligação com a comunidade. Portanto, rapidamente, a única coisa que eu peço é, se quiserem começar a fazer perguntas e se quiserem começar a ter algum feedback, podem fazer o scan deste QR Code e este QR Code leva-vos a um form que é super rápido, de 4 perguntas, em que vocês podem lá pôr as vossas perguntas e nós, se tivermos tempo, vamos responder. Se não tivermos tempo, fica prometido que vamos responder também. Vamos escrever as perguntas e vamos colocar no grupo e enviar a todos os intervenientes desta conversa. Portanto, só para dar aqui um breve overview da Spotahome 2019 versus 2021, para mim isto é totalmente uma nova equipa, totalmente uma nova realidade. Portanto, em 2019 nós tínhamos 2.800 casas em Lisboa, era um número ok, mas não estávamos muito contentes. Estávamos presentes apenas numa cidade, infelizmente. Tínhamos a centralização das operações todas nos headquarters de Madrid e Londres, e havia cá uma pessoa que estava on and off, e o nosso foco era B2B. O que é que significa foco B2B? É naquelas grandes empresas que têm bastantes casas, e isso era o nosso foco. O que é a Spotahome 2021? Que para nós é um orgulho. Temos mais de 4.000 propriedades só em Lisboa, temos neste momento 3 cidades ativas e vamos abrir as restantes. O nosso foco é um foco dinâmico, nós queremos ter os B2Bs, mas na realidade queremos muito também trabalhar com os B2Cs, é muito importante para nós trabalhar com todo o mercado e começar a conciliar as necessidades do mesmo à nossa plataforma, obviamente. Temos planos para... Temos planos para abrir, como eu disse há bocado. Temos um escritório em Lisboa, estamos a contratar, não vamos a lado nenhum. Agora, neste momento, Lisboa, Portugal, é o segundo país com mais pessoas da Spotahome. Espanha é o primeiro, Spotahome é o segundo, e vamos continuar a contratar. E o que temos mais orgulho é que temos 3 vezes mais pedidos de reserva versus 2019. O que é que aqui aconteceu? Nós acertámos o tipo de marketing, o tipo de targeting que nós queremos ter para os nossos senhorios. Portanto, isto aqui é essencial. Estamos a trazer as pessoas que, vamos dizer, que realmente interessam para os nossos senhorios. Não estamos só a trazer uma pessoa ali, outra pessoa ali, estamos a trazer clusters que são bastante interessantes. Portanto, aqui uma diferença rápida de 2019 versus 2021. Temos uma equipa bastante estruturada e vamos continuar a crescer neste mercado. Em Portugal, é o que eu tinha dito, temos mais de 5.000 casas, 67% estão verificadas e é uma operação que é gigante e nós vamos continuar a verificar todas, porque é um compromisso que temos para com os nossos senhorios e neste momento temos mais de 600 senhorios a trabalhar connosco e vamos ter bastante mais. Os números continuam a aumentar, que é um verdadeiro prazer. Eu estou aqui a tentar despachar, que depois eu quero chegar à parte que realmente interessa. Como é que vai funcionar aqui o webinar? Está dividido em 2. Portanto, temos aqui dúvidas que são mais operacionais, mais relacionadas com o dia-a-dia. Isso vou ser eu a responder, porque
porque houve pessoas que se calhar não entenderam bem o que eu disse da última vez e eu quero aqui reforçar. E depois vamos à parte que queremos todos ouvir, que é a discussão entre a Carla e o Miguel em relação a perguntas mais legais, fiscais, e sim é o foco aqui do webinar. Portanto, deixa eu ver. São estas perguntas, eu vou ser rápido, e estas perguntas todas vão ser também respondidas por escrito e vão ser enviadas a todos os participantes e também vai ser colocado depois, posteriormente, numa página web onde vocês podem ir lá e, se caso tenham dúvidas, podem tirar as mesmas através desta página web e será devidamente partilhada. Portanto, a primeira é, gostaria de confirmar a comissão especial que nós temos para todos os nossos senhores. Isto vai ser assim. Se vocês se registarem através deste link e deste QR Code que eu partilhei, a vossa comissão é 6%, obviamente. Se tiverem amigos, digam para ir, e mesmo que tiverem algum problema, uma pessoa que se esqueceu de ir pelo QR Code e fez um self-service normal, avisem-nos, nós vamos pôr a 100% sem problema nenhum. A fatura da comissão da Spot veio com o nível português, vem sim senhor, lá está, é uma diferença de 2019 versus 2021, antigamente não vinha e era um cargo de trabalho para os senhorios, nós tentámos adaptar e agora vem sim senhor. Tenho várias contas de vários proprietários, existe forma das faturas serem emitidas para todos. Isto é um ponto em que nós estamos a tentar melhorar, em que ainda não é, infelizmente, é bastante manual, mas lá está, isto é feedback vindo da comunidade e nós queremos melhorar, portanto, nós temos um objetivo que até ao final do trimestre de 2021 vamos ter esta opção em que a pessoa basicamente pode escolher a que conta é que quer enviar a fatura e pode pôr a fatura, obviamente, no nome do senhorio. Portanto, isto aqui é uma coisa que eu quero deixar bem claro que não temos, que temos maneira de fazer, óbvio, mas que é um pouco mais manual. Mas que vai ser feito e isto é graças a feedback vindo da comunidade. Quem faz check-in e check-out é totalmente o senhorio. Nós basicamente fazemos aqui a ponte entre um inquilino e o senhorio e passamos a pessoa depois dela pagar e os check-outs são feitos pelo senhorio. Quando há alguma reclamação do hóspede ou da nossa parte, a Spot intervém ou apenas encontra o hóspede. Ok, o que acontece? Acho que o nosso feedback, e também convido-vos a ir ao nosso Trustpilot, é que nós tentamos intervir, nós tentamos sempre falar com o inquilino para entender o que é que está a passar e tentamos sempre encontrar um termo médio. Caso essa pessoa saia, infelizmente, nós temos o nosso algoritmo e também através de outras formas, nós tentamos priorizar sempre para que a pessoa, para arranjar, obviamente, um inquilino para este senhorio. Às vezes não acontece, outras vezes acontece. A maior parte das vezes até acontece, porque nós temos neste momento bastantes inquilinos a virem para a nossa plataforma e às vezes não temos tanto supply para os mesmos. Qual a verificação que fazem aos hóspedes? Neste momento, o que é que nós fazemos? Sempre que o hóspede tenta pagar, nós verificamos se ele tem dinheiro na conta ou não. E neste momento estamos a desenvolver uma parceria com uma empresa à parte, em que estamos a fazer uma coisa que nós chamamos o vetting do hóspede. O que é o vetting do hóspede? É que fazemos através do Open Banking, sabemos se essa pessoa ou a pessoa com quem ele está a fazer a reserva do cartão de crédito tem o dinheiro para o total contrato, o total valor do contrato. Em inglês é ao contrário, desculpa. Portanto, tentamos fazer esse vetting. Isto também agora não está a ser feito, mas vai ser feito até ao final do trimestre 1 de 2022. Tenho só aqui a afastar as pessoas. Okay. Como ficam garantidos os pagamentos dos meses restantes? Lá está. Os meses restantes não estão garantidos. Isto aqui, o que nós tentamos incentivar é que sempre seja assinado um contrato, e isto também vai ser algo que vai ser falado pelo Miguel, e que esse contrato, obviamente, vos garanta o pagamento. Nós também estamos a desenvolver um produto que se chama Plus, que vocês já podem ver, em que pagam uma comissão um pouco acima da média, 2% acima da vossa comissão standard, e conseguimos garantir o pagamento caso a pessoa saia ou caso a pessoa fique sem pagar. Portanto, isto é algo que estamos a desenvolver ainda. A razão que nós não estamos ainda a divulgar muito ao mercado é porque o produto não está ainda completamente optimizado e vai demorar mais umas quantas semanas para estar perfeito ao ponto que nós queremos mostrar à comunidade e queremos que a comunidade adira a este mesmo produto. Se tiver dúvidas com quem deve entrar em contato, portanto, depois também nós vamos deixar aqui, mas há um e-mail que guia diretamente à Joana. A Joana é uma pessoa que normalmente trata destas dúvidas todas. Tem-nos a nós também aqui e tem normalmente o nosso link com o QR Code em que vocês podem pôr lá tudo e nós vamos entrar em contato.
Relativamente às reservas mensais, a Spotahome recebe o hóspede a primeira prestação e o proprietário recebe as seguintes e depois faz o estorno da vossa comissão. Portanto, aqui um resumo rápido de como funciona, como é que acontece, é precisamente o que esta pessoa fez. Nós recebemos a primeira renda, tiramos a nossa comissão, o diferencial passamos sempre ao senhorio. A partir daí, o inquilino tem de pagar, dentro do período máximo legal, a renda. Portanto, a partir daí, nós incentivamos sempre, assinem um contrato e começa a pagar como se fosse normal, através do mesmo contrato. Portanto, tentei ser rápido para passar aqui para o que interessa mesmo, que vai ser aqui a discussão entre a Carla e o Miguel. Eu vou passar, Carla e Miguel, agora. Desculpa, deixa-me só obviamente que através do formulário que muitos já fizeram chegar também estas perguntas, não é? E que nós temos vindo a contactar telefonicamente e também já enviámos alguns e-mails para também organizarem um melhor dia para podermos discutir estas mesmas questões. E por isso é que é importante também, ou seja, aqui é um resumo rápido que o Pedro fez, mas depois também, se quiserem falar novamente e se tiverem ainda alguma dúvida, nós vamos entrar em contacto, respondam aos nossos e-mails para sugerir uma data que também seja conveniente e damos esse suporte sempre que for necessário. E pronto, e agora se calhar passávamos aqui à parte mais interessante, não é? Passava a palavra à Carla e ao Miguel, aqui também com as perguntas que são recorrentes dos senhorios da Spotahome e também algumas que foram lançadas por vocês também no webinar anterior e que merecem então este cuidado, não é, mais especializado do Dr. Miguel. Olá. E passo então à Carla. Olá, boa noite a todos. Acho que já me estão a ouvir. Pronto, vocês já me conhecem e o que eu hoje tenho aqui para dizer é muito pouco relevante. Aliás, eu acho que o que eu posso fazer de melhor para vos ajudar é perguntar coisas ao Miguel, porque ele é a pessoa de interesse aqui neste momento. Há aqui um conjunto de perguntas que estão, enfim, que resumem de alguma forma aquilo que são as vossas principais preocupações e que ninguém é melhor do que o Miguel, a quem desde já agradeço muito ter tirado este tempo para responder. Portanto, ninguém melhor do que o Miguel pode ajudar. O meu papel aqui será mais enquadrar as perguntas de maneira a que o Miguel possa, dentro daquilo que é a forma mais resumida, ajudar-vos. Como vocês sabem, conhecem o Miguel há anos, portanto, cada pergunta destas dava para 1 hora de resposta. Vou tentar que o Miguel consiga fazer aqui a versão compacta e depois, como sempre, vocês têm acesso àquelas miudezas, às coisas mais pequeninas, têm acesso à boa vontade do Miguel para responder no grupo, etc. Mas pronto, importa aqui focar no que se pode tirar de melhor para todos. Miguel, depósito ou caução, qual é que é a terminologia mais adequada? Nós sabemos que legalmente isto são coisas muito distintas, que as calções podem ou não podem ser usadas em determinadas circunstâncias, por isso o palco é teu, faz-nos ficar ofuscados com o brilho das tuas respostas. Muito bem, então, boa tarde a todos, boa tarde Carla, obrigado desde já à Spotahome pelo convite e pelo desafio que lançaram de vir aqui responder a algumas questões. E sobre esta matéria queria desde já fazer uma chamada de atenção. Como vocês, pelo menos aqueles que me conhecem melhor, já sabem, eu no grupo gosto sempre de fazer a chamada de atenção para a diferença entre arrendamento e prestação de serviços de alojamento local. Isto porque tem um regime legal e fiscal completamente diferente um do outro e não se pode falar indiferenciadamente de arrendamento ou de alojamento local. E isto coloca-se relativamente a praticamente todas as questões que vamos aqui falar. Isto porquê? Porque quando falamos de estadias de média duração, essas estadias tanto podem ser feitas no âmbito de um contrato de prestação de serviços de alojamento local, como no âmbito de um contrato de arrendamento para habitação não permanente ou fins especiais transitórios. Um desses fins especiais transitórios, curiosamente, é o dos turistas. E, portanto, esta é uma possibilidade. E, portanto, pelas conversas que tenho tido com a Spotahome, percebi que o tipo de contrato que vocês celebram são vocês que escolhem. Quando digo vocês, estou a falar dos senhorios e dos arrendatários ou dos titulares de alojamento local e dos hóspedes. E, portanto, hoje esta sessão tentará ajudar de alguma maneira a perceber a diferença entre estes dois regimes
para depois vocês saberem qual é aquele que responde melhor às vossas necessidades. Portanto, é possível um como o outro. Respondendo agora especificamente à questão que a Carla levantou. O termo correto é caução, ok? Em inglês utiliza-se o termo security deposit, mas basicamente o que estamos a falar é de uma garantia que o arrendatário ou o hóspede presta a favor do senhorio ou do titular do alojamento local para que no final da estadia, se existirem danos no imóvel que tenham que ser reparados ou substituídos, que a caução sirva exatamente para esse fim. Dito isso, a forma, o que é que está incluído, como é que pode ser utilizada a caução, difere um pouco consoante estejamos a falar de arrendamento ou de prestação de serviços de alojamento local. Quando falamos de arrendamento, a caução basicamente serve para, é algo que é prestado no início do contrato, em que o senhorio fica fiel depositário dessa importância e no final do contrato, se realmente se realizarem danos, e para aferir se esses danos existem ou não, é conveniente que no contrato, neste caso de arrendamento, esteja prevista a realização de uma vistoria antes de terminar o contrato para verificar realmente se existem ou não existem estragos, mas é possível também utilizar, no caso do contrato de prestação de serviços, a caução para fazer face a eventuais incumprimentos do hóspede durante a prestação do serviço. E assim, responde já, interrompendo, desculpa, isto foi aqui força. aqui de patins, aproveito e coloco já a segunda questão, que é a caução pode efetivamente ser utilizada parcial ou na sua totalidade, sempre e quando esteja de acordo com os termos contratuais. Isto está certo? É isso mesmo. Portanto, tem que estar a questão da caução para fazer face a eventuais danos no imóvel é uma coisa que só se afeta no fim do contrato. No entanto, o contrato, e é preciso que isso esteja expressamente previsto no contrato, pode estabelecer outras razões para podermos ativar a caução. E, portanto, isso pode ser feito parcial ou totalmente, sendo que o contrato também deve prever que quando a caução é acionada, o valor dessa mesma caução seja reposto. Isto porque se eu aciono a caução pela totalidade, depois chego ao fim do contrato e tenho danos no imóvel e já a caução já não está lá, o dinheiro da caução não está lá. E, portanto, nesse aspecto é preciso que o contrato preveja expressamente os termos em que ela pode ser ativada e os termos em que eventualmente terá que ser reposta. Miguel, uma questão relacionada aqui com a caução e que é importante referir. Muitas vezes, portanto, proprietários que têm reservas e que depois cobram estas cauções através do cartão de crédito ou por outras formas, convém haver um documento assinado, porque há muitos hóspedes que pedem o chargeback, ou seja, junto da sua instituição bancária, dizem que não reconhecem aquela cobrança e as instituições bancárias portanto, dão razão ao hóspede ou ao inquilino, não havendo um suporte assinado e documentado. O que é que tu sugeres nestas ocasiões? Desde logo, é preciso chamar a atenção que existem diversos métodos de pagamento e, portanto, os métodos de pagamento não é indiferente o método de pagamento utilizado relativamente à possibilidade de fazer o chargeback, por exemplo, está associado a cartões de crédito. Claro. De facto, aquilo que eu costumo aconselhar as pessoas a fazer, e isso nem é o contrato propriamente dito, é um documento uma espécie de termo de responsabilidade que é assinado pelo hóspede, o hóspede principal, digamos assim, ou arrendatário, no caso, se estivermos a falar de contratos de arrendamento, no fundo a dizer que se responsabiliza pelo pagamento dos danos que ocorram e, inclusivamente, se esses danos forem superiores ao valor que está previsto na caução, que o cartão deles possa ser utilizado para cobrar esses valores. Mas existem vários mecanismos de garantir, de alguma maneira, que tudo corre bem durante o contrato, que vão para além da questão da caução. Por exemplo, o pagamento de rendas ou mensalidades antecipadas, por exemplo, a exigência de fiadores e depois a existência de um conjunto de mecanismos de cláusulas penais, digamos assim, para
um cumprimento específico. Exato, mas aí já tem a ver com os termos contratuais, etc, etc. Agora queria aproveitar para saltar para a próxima questão, porque dentro daquilo que são as respostas. Sim. Miguel? Sim, estou a ouvir. Não sei se me estás a ouvir. Estou a ouvir perfeitamente. Portanto, relativamente a essa questão do número de registro, estão-me a ouvir? Miguel, estás a ouvir? Eu estou a ouvir os dois. Mas pronto. Já responder para saltar. Tem a ver com o número de registro AEL, se é obrigatório ou não é obrigatório. Mas espera. Considerando que a Spota Home funciona como uma plataforma de anúncios e que pode permitir tanto arrendamentos como situações de alojamento para turistas, a questão de obrigar ou não à existência de um número de AEL é relevante, certo? É irrelevante dependendo da natureza do contrato que é celebrado. É relevante. Eu disse relevante. Sim, é relevante, como é evidente. Num contrato, quando estamos a falar de um contrato de prestação de serviços, só pode ser exercido por quem esteja devidamente registado no RENAL e que portanto, esteja habilitado ao exercício da atividade. No caso do arrendamento, essa exigência já não existe. Muitas plataformas têm situações em que acomodam as duas situações de forma, nos casos, marcada, noutros nem tanto, mas são realidades completamente diferentes. Ou seja, uma vez que não é explícito, se nós estamos a anunciar para fazer contratos de arrendamento ou de alojamento, prestação de serviços, será aconselhável que, havendo número da AEL, se coloque o número do alojamento local. Okay. Nesse caso, não é uma questão de obrigação, se é ou não, é mesmo obrigatório. Todos os anúncios em qualquer tipo de plataforma de intermediação de reservas é obrigatório fazer referência ao número de registro do AEL. Não tendo número de registro da AEL e sendo interpelado pelas autoridades, teremos que comprovar apresentando um contrato de arrendamento. Exatamente. Muito bem. Exatamente. Tenho aprendido muito contigo. Então, passando à próxima questão, Miguel. Sabemos que no inverno, por exemplo, os consumos da eletricidade vão por aí acima e muitas vezes há uma preocupação, sobretudo das pessoas que têm ar-condicionado e aquecimentos que gastam bastante. Portanto, sabemos que há uma preocupação com os valores dos consumos, sobretudo em reservas desta natureza, que são longas, as pessoas trabalham em casa, etc. Há, de facto, essa possibilidade de nós podermos contemplar um plafond para gastos e depois dizer ao hóspede que após determinado plafond se deverá pagar mais? E como é que se faz isso? Ou seja, fazem-se leituras dos contadores antes? Isso está nos contratos? Não está? O que é que tu tens a dizer sobre este assunto? Bom, mais uma vez, a situação não é idêntica se estivermos a falar de arrendamento ou se estivermos a falar de prestação de serviços de alojamento local. Desde logo, porque no arrendamento, ainda que não seja obrigatório, porque o contrato pode dizer o contrário, mas por regra, os contratos de prestação de serviços de abastecimento de eletricidade, água, TV, internet, são celebrados diretamente pelos arrendatários com os prestadores de serviços e, portanto, isso é uma responsabilidade que passa pura e simplesmente para os arrendatários. Já no alojamento local, a coisa é completamente diferente, porque à partida o alojamento local entende-se que estamos perante uma prestação de serviços de vários tipos de serviços e portanto, que nessas circunstâncias o valor deve estar incluído. De qualquer maneira, quando falamos de estadias, e normalmente essa questão nem sequer se coloca nas estadias de curta duração, porque toda a gente parte do pressuposto que os consumos estão incluídos no valor do alojamento. Já no caso das estadias de média duração, é altamente aconselhável, e o contrato deve dizer isso expressamente, que seja estabelecido um limite máximo mensal para esses consumos, sendo que qualquer valor que ultrapasse esse limite máximo passará a ser suportado pelos hóspedes, sendo que os contratos continuam em nome dos titulares de alojamento local e, portanto, isso depende um bocadinho da própria modalidade de estabelecimento de alojamento local, a questão dos contadores que tu colocaste. Porque, por exemplo, nas modalidades em que a unidade de alojamento é o quarto, é mais difícil aferir o valor e então o próprio contrato pode estabelecer valores fixos a serem pagos ou valores
máximos a partir dos quais esse valor terá que ser suportado pelos respectivos hóspedes. Mas aqui a solução é de geometria variável e terão que ser os contratos a especificar exatamente em que termos é que o pagamento desses serviços será feito. Ok, muito bem. Qualquer tipo de contrato feito pode ser rescindido desde que haja um pré-aviso. Ou seja, as pessoas também podem não cumprir os pré-avisos, mas o contrato, presumo, e tu já vais explicar, deve prever o que é que acontece nessas situações, correto? Exatamente. Mais uma vez, também aqui nesta situação, o arrendamento é uma realidade, a prestação de serviço de alojamento local é outra. Isto porquê? Porque no caso específico do arrendamento, existem na lei do arrendamento regras específicas relativamente à forma e às condições em que os arrendatários podem denunciar o contrato, quer os arrendatários, quer ou inquilinos, quer os senhorios. E aí existem prazos concretos que têm a ver muito com a duração do contrato, sendo que quanto maior é a duração do contrato, maior são esses prazos. E existe inclusivamente a possibilidade de decorrido um terço do prazo da duração inicial do contrato, que os inquilinos, sem qualquer tipo de justificação, possam, é evidente, sempre dando um pré-aviso, e se esse pré-aviso não for cumprido, não significa que o contrato tem que não pode ser cessado automaticamente. O que acontece é que nessas circunstâncias, quando não há pré-aviso, tem que se pagar o valor correspondente ao período do pré-aviso. Já no caso da prestação de serviços de alojamento local, não estamos de alguma maneira limitados por aquilo que diz a legislação do arrendamento, neste caso não se aplica, e por isso é o próprio contrato que estabelece as condições em que o contrato poderá ser denunciado ou cessar. Atenção que são coisas diferentes. A denúncia de um contrato é uma realidade, a cessação de um contrato é outra realidade. Ainda que depois a cessação também se opere por denúncia, mas aí as razões são outras. Ok? Só para, desculpa interromper-te, aqui e só para facilitar um bocadinho a compreensão, no âmbito daquilo que é o alojamento local, nós normalmente referimos-nos a estes termos como uma política de cancelamento. Ou seja, o que tu recomendas é que esteja bem definido em contrato qual é a política de cancelamento, quais são os prazos e quais são os custos que estão associados a cada momento dos cancelamentos, certo? Exatamente. Uma das coisas, ainda ontem falava com um cliente sobre esse assunto, e ele me dizia, pois, eu quando faço um preço para uma estadia de um ano, estou a pensar em que esta estadia vai ser de um ano e, portanto, o preço é feito em função disso. E, de repente, o cliente se quer ir embora a meio da estadia, eu, entretanto, fiz-lhe um preço e eu quero me garantir de alguma maneira. Isso é possível através de uma cláusula penal no contrato. Claro. Estabeleça, por exemplo, que nos primeiros 3 meses do contrato, uma pessoa até pode fazer o contrato todo, se assim entender, porque aqui estamos no âmbito da liberdade contratual. Mas se uma pessoa, por exemplo, quiser estabelecer que nos primeiros 3 meses, se qualquer uma das partes denunciar o contrato, terá que pagar uma penalização por esse facto. De qualquer maneira, os prazos devem estar estabelecidos, não só o prazo para fazer a denúncia, como outra coisa que também é importante, que é após a denúncia, quando é que o imóvel tem de ser entregue ao titular do alojamento. Muito bem. Aproveito para te colocar outra questão, ainda neste âmbito, que é, considerando o caso particular da Spot the Home, e sabendo nós, eu tenho tido reservas também pela Spot the Home, sabendo nós que a Spot the Home cobra no primeiro mês o valor total correspondente à sua comissão pelo total da reserva, mesmo não tendo os hóspedes pago o valor total, ou seja, consideras-te legítimo e de que forma é que tu incluirias no contrato que dizer ao hóspede assim, olha, o senhor fez uma reserva de 6 meses, saiu ao final de 2 meses, eu já paguei à Spot the Home a comissão de 6 meses, logo o senhor terá de me pagar o correspondente à comissão da Spot the Home que eu não usufruí. Ou seja, há ali 4 meses de comissão que eu paguei, mas que eu não vou ter, ok? Sim. Consideras que se pode... Isso faz todo o sentido, porque o preço que nós inicialmente estabelecemos no pressuposto que esta dia teria uma determinada duração. E quando o fizemos, por exemplo, cancelámos, bloqueámos os calendários.
E eu bloquear os calendários, não recebemos novas reservas que poderíamos receber se os calendários... Mas até estamos a pagar uma comissão de um período que não viemos depois, que a reserva não foi esse período. Exatamente. Por isso é que a Spotahome está neste momento a pensar numa solução tipo de seguro para fazer face a esse tipo de situações, que acho que faz todo o sentido, que dá muito maior segurança aos utilizadores. Claro que sim. Pronto, achei importante, sobretudo para as pessoas que estão agora a começar a trabalhar com a Spotahome, terem a noção de que existe essa diferença relativamente a outras plataformas e que deve ser devidamente acautelada e porquê, não é? Portanto, passando à segunda questão, à próxima questão, ao declarar os valores recebidos, a tributação é como a prestação de serviços no alojamento local. A pergunta, quem já está mais dentro do âmbito do AEL sabe que não, mas ainda há esta questão da diferença de tributação entre aquilo que é uma prestação de serviços e aquilo que é um arrendamento. Nós sabemos isso, os nossos deputados sabem isso. Portanto, mas estão constantemente a confundir e a querer, enfim, comparar aquilo que é incomparável, que é o enquadramento fiscal do AEL. Eu chamo a atenção para o facto de não confundirem arrendamento e alojamento local e tratarem tudo como se fosse a mesma coisa, porque não são. Exato. Portanto, no que diz respeito à tributação, em 30 segundos, o que é que tu dirias? 30 segundos é difícil, mas pronto, muito rapidamente, como vocês sabem, a tributação o arrendamento é um rendimento predial, portanto é tributado na categoria F, em sede de IRS, e para as durações que nós estamos aqui a falar, obriga ao pagamento de uma taxa liberatória de 28%. Depois nós podemos atenuar de alguma maneira isso fazendo o englobamento, mas isso só interessa a quem, dependendo do rendimento que as pessoas têm. Mas, portanto, temos uma tributação de 28% que incide sobre a totalidade do valor das rendas. Já no caso do alojamento local, se estivermos a falar de pessoas que estão tributadas no regime simplificado do IRS, a tributação não incide sobre a totalidade do rendimento, mas apenas numa parte do rendimento. Essa parte do rendimento será de 15% no caso de estabelecimentos de hospedagem e no caso dos quartos, será de 35% no caso das moradias e dos apartamentos, e se as moradias e apartamentos estiverem em áreas de contenção, recairá sobre 50%, sendo as taxas aplicáveis aquelas que responderem aos escalões de IRS. No caso específico, chamará ainda a atenção que existe uma realidade muito específica, que é as pessoas que não são tributadas em Portugal, portanto são não residentes, que são tributadas a uma taxa única de 25%. Em sede IRS. Já se uma empresa, em vez de ser tributada sobre o rendimento, é tributada sobre o lucro, sendo que, portanto, estamos a falar de uma realidade completamente diferente. A taxa é de 21%. Sobre o lucro. Dar uma nota que no caso de quem está no regime simplificado de IRS, a parte do rendimento que não é tributada é considerada pela administração fiscal como despesa, como um custo, e portanto não permite a dedução desses valores em sede de IRS. A não ser que o rendimento anual ultrapasse os 26.360 e nessa situação, desculpa, 27.360, e nessa situação, portanto, tem que se justificar 15% do valor da diferença entre esses 27.360. Muito bem, deixa-me agora travar-te, porque tu já vais aí num tratado fiscal, tributário, mas vou aproveitar que estás a falar de tributação e pegar aqui numa pergunta que estava lá mais para a frente, mas que faz todo o sentido ser colocado agora, que já respondemos 1500 vezes, mas pronto, faz sentido voltar a referir, caso haja ainda algum titular de AEL que não tenha isso muito claro. A quem se passa as faturas do alojamento, no caso de fatura ser alojamento, no caso recibo, no caso de ser arrendamento, considerando que estamos aqui no âmbito Spotahome, ou seja, não pondo aqui exemplos do que é que se pode passar em pontualmente algumas outras plataformas. Portanto, no caso do arrendamento, necessariamente é um recibo de renda passado ao senhorio, sendo que no caso específico das empresas, portanto, são emitidas faturas. No caso do alojamento local, a coisa é muito, muito simples.
a fatura é sempre passada ao cliente final. Okay? Portanto, o cliente final, neste caso, serão os hóspedes. Por quem? Pelo titular do alojamento local. Okay? Isto é uma regra absoluta que só tem uma exceção. E que é tão exceção que eu, se calhar, nem merecia a pena dizer, mas que é o caso específico das agências de viagens. Okay? Que é porque tem um regime de tributação especial e diferente de todos os outros, é possível nós vendermos o serviço à agência de viagens e depois a agência de viagens revende esse serviço com outro serviço, eventualmente. Não é o caso aqui da Spotahome. Não é o caso da Spotahome, portanto não vamos baralhar os colegas, porque já sabemos o que é que acontece. A fatura é emitida ao cliente final. Se alguém tiver dúvidas a este respeito, existem várias informações vinculativas da administração fiscal que são completamente taxativas a esse propósito. Portanto, aquela ideia que os recibos são passados à ordem das plataformas, esqueçam, não tem nada com nada, a fatura é emitida em nome do hóspede, pelo titular do alojamento local. Exato. Temos ainda alguns minutos que restam. Esta questão aqui dos contratos poderem referir cláusulas que obrigam os hóspedes ao pagamento das restantes rendas, tu já falaste muito explicitamente e densamente sobre isso, mas se quiseres só reforçar com uma frase, portanto, o que é que tu disseste já anteriormente? Isso, no arrendamento de regras muito específicas relativamente a essa matéria, e tem a ver com o cumprimento ou não cumprimento de prazos de denúncia. Vou-me prender mais pelas questões do alojamento local, tudo depende daquilo que for estabelecido no contrato. Não é normal, okay, obrigar ao pagamento. Existem cláusulas penais para outros tipos de situações. Situações como aquelas que eu já descrevi há bocadinho sobre incumprimento do prazo inicialmente estabelecido, ou para outras questões que também se colocam muito e cada vez mais no AEL, sobretudo em estadias de média duração, que é no final do contrato os hóspedes não quererem sair do imóvel, então o que fazer nessas circunstâncias? É importante que o contrato tenha disposições, cláusulas específicas para abordar esses problemas de forma a dar maior segurança aos titulares de alojamento local. Em algum caso, consegues lembrar-te de alguma situação particular em que seja melhor fazer um contrato de arrendamento do que fazer um contrato de prestação de serviços para titulares de AEL? Para titulares da AEL, claramente, o contrato de prestação de serviços é o ideal. Até porque, como vocês sabem, existe a possibilidade, todos os anos, quando apresentamos a nossa declaração anual de rendimentos, de poder fazer uma opção por ser tributados, em vez de ser tributados pelas regras de categoria B, ser tributados pelas regras de categoria F. Isso é uma opção que pode ser feita e nessas circunstâncias aplicam-se as regras da categoria F, como por exemplo numa situação em que o condomínio tem despesas enormes porque teve que substituir um elevador ou mudar os telhados. É sempre preciso fazer contas para, ainda por cima nós temos simuladores no portal das finanças que nos permitem fazer essas contas para verificar se compensa ou não compensa fazer essa opção. Em regra, não compensa, ok? Exato. Vou aproveitar então... A pergunta não está aqui, mas está implícita, pelo menos para quem está a sério nesta atividade, ou quem nunca pensou nisto, aconselho verdadeiramente que se debruce um bocadinho sobre o tema. Há hóspedes, e nós temos estado ultimamente muito expostos a esse tipo de pedido, há hóspedes porque querem vistos que nos pedem para fazer contratos de arrendamento em vez de contratos de prestação de serviços, por serem esses os tipos de contrato que estão a ser exigidos pelas entidades de controle estrangeiros, ok? Quais é que são os principais perigos em que os proprietários estão, perigos quando eu digo riscos, não é? Que os proprietários de um AEL estão expostos quando acedem a fazer um destes contratos de arrendamento de curta duração e por oposição a fazerem um contrato de prestação de serviços de alojamento local? Desde logo, fazerem contratos de arrendamento para habitação não permanente ou fins especiais transitórios, como são contratos que, como o próprio nome indica, não são para habitação permanente, que é o que o CEF exige para a celebração deste tipo de contratos, não servem. Portanto, para aceder a esse tipo de visto, é necessário, por regra, celebrar um contrato de arrendamento para habitação permanente, ou seja, um contrato de arrendamento com a duração igual ou superior a 1 ano. E é preciso ter muito cuidado quando se celebram esse tipo de contratos de arrendamento por períodos superiores a 1 ano, porque se o contrato não disser expressamente que caduca no final de 1 ano, e for automaticamente prorrogável, as alterações que foram feitas recentemente ao Código Civil nesta matéria
quando digo recentemente estou a falar de 2019, fazem com que o contrato não pode, que o senhorio não se possa opor à renovação do contrato nos primeiros 3 anos. E, portanto, um contrato de 1 ano rapidamente se transforma num contrato de 3 anos e provavelmente as pessoas não têm essa noção quando assinam o contrato. Para além disso, importa chamar a atenção para o facto de que se uma pessoa, por exemplo, só tiver um AEL e só apresentar rendimentos de AEL e de repente, durante 2 anos consecutivos, não apresenta rendimentos de categoria B, a administração fiscal pode, atenção, isto não é uma obrigatoriedade, mas tem essa prerrogativa, pode encerrar oficiosamente a atividade. Encerrando a atividade nas finanças, por arrastamento, cai o registro do AEL e, portanto, fins esses 2 anos sem qualquer tipo de rendimento de categoria B, há esse risco adicional. Ok, muito bem. Os seguros exigidos por lei, portanto, nós temos conhecimento que existem os seguros de responsabilidade civil, há também uma série de outros seguros que não são obrigatórios em AEL. O que é que tu tens a dizer sobre os seguros existentes e quais é que são obrigatórios e em qual dos casos? Bom, aqui, mais uma vez, temos que fazer a distinção entre o arrendamento e a prestação de serviços de alojamento local. No arrendamento, o único seguro obrigatório, que não está ligado diretamente ao arrendamento urbano, mas é obrigatório quando se trata de um imóvel que esteja situado num prédio submetido ao regime da propriedade horizontal, em que nesses prédios é obrigatório ter um seguro de segurança contra risco de incêndio, quer das zonas comuns, quer das frações das pessoas. E o condomínio, inclusivamente, pode e deve substituir-se às pessoas quando elas próprias não constituírem o seguro nas suas frações. E isso é obrigatório. Não sendo obrigatório, é altamente aconselhável. Aliás, esse tipo de seguros hoje de responsabilidade civil contra risco de incêndio já quase nem é comercializado assim. É incluído num pacote que se chama normalmente contratos de seguro multirriscos de habitação, que inclui um conjunto de outros riscos que são, aconselho eu, que se deve fazer esse tipo de seguros, porque não sendo obrigatórios, se vocês tiverem um problema de cheia ou um problema de infiltrações do vizinho de cima ou de repente há um problema com a canalização, esse tipo de seguros responde para esse tipo de situações. Mas não sendo obrigatório, quando as pessoas não as têm que suportar elas próprias os custos. No caso do alojamento local, temos, portanto, como seguro obrigatório de responsabilidade civil do alojamento local, que cobre riscos específicos, que muita gente não tem ideia, porque não leu as condições particulares do seguro quando o assinou, que o seguro de responsabilidade civil do alojamento local é essencialmente para indenizar os hóspedes perante situações que possam acontecer durante a estadia. Não servem, por exemplo, para se o hóspede partiu o sofá ou o pé da cama, acionar o seguro para isso. Para isso existem outros seguros específicos que, não sendo obrigatórios, quem quiser estar devidamente salvaguardado relativamente a essas matérias deve fazer. Okay? Hoje em dia, ainda por cima, aquelas cláusulas que existiam antigamente, com uma letra tão pequenina que ninguém conseguia ler, a Assembleia da República acabou com esse tipo de cláusulas, agora tem que ter um tamanho que toda a gente consiga ler, mesmo sem usar óculos, e, portanto, convém ler essas condições particulares, porque normalmente a gente só se preocupa em lê-las quando tem um problema, de facto, em casa e tem que recorrer ao seguro. E então aí às vezes tem algumas surpresas desagradáveis. Para evitar essas surpresas desagradáveis, o melhor é sempre fazer. É como o seguro do carro. É obrigatório, mas nós, quando temos só um seguro contra terceiros e de repente temos um acidente grande, dizemos, porque é que eu não tinha um seguro contra todos os riscos? É sempre aconselhável ter seguro, ainda que seja uma despesa, porque pode evitar problemas muito maiores e esses sim insolúveis, muitas vezes. Ok. Assim, dentro daquilo que eram as questões que se consideravam mais relevantes e que nós tínhamos estado a conversar anteriormente, se faria sentido falar, estas parecem ser as que precisavam mesmo ser interessadas agora. Não quer dizer que em futuros webinars e os colegas, enfim, respondendo ao questionário, etc., e colocando outras questões, portanto, se coloquem questões de outra natureza. Uma das coisas que percebemos foi que os colegas colocam muito questões do foro fiscal, sendo que a tua especialidade, apesar de, eu sei, e todos nós sabemos que sabes muito de fiscalidade da AEL, mas pronto, devem ser endereçadas, muitas delas até pelo próprio contabilista de cada empresa, ou até cada pessoa consultar, como qualquer pessoa quando deve ter um negócio, portanto, fazer-se, enfim, rodear de profissionais que consigam assessorar, ou seja, aqui não era o âmbito dessas questões.
relativamente a essa matéria, uma nova muito breve. É fundamental que exista uma assessoria técnica, e quando digo uma assessoria técnica, multidisciplinar, porque as abordagens são necessariamente diferentes, os juristas têm uma abordagem, os contabilistas certificados têm outra, não é alternativa, é complementar uma da outra, e é importante que o façam. E sobretudo que vão, contactem pessoas que sabem da poda, que sabem o que é que estão a fazer, sobretudo quando estamos a falar de contabilistas certificados, é importante escolherem alguém que perceba realmente a AEL. A AEL tem uma série de particularidades de natureza fiscal e cujo incumprimento tem consequências complicadas. E, eu portanto, costumo dar aqui, desculpa essa interromper, sugestão. eu costumo dar um exemplo, porque as pessoas às vezes reconhecem no contabilista, enfim, todo o conhecimento e profissionalismo, que obviamente ninguém lhe retira, mas eu costumo dizer que é como ir ao médico. Nós não vamos ao médico ou ao oftalmologista para tratar um pequeno calo que surgiu num dedo, não é? Apesar daquele ser o melhor oftalmologista que nós conhecemos. No caso dos contabilistas, no caso dos juristas, no caso dos advogados, acontece exatamente a mesma coisa. Não está em causa a qualidade e o profissionalismo daquele profissional, passa a redundância. Está em causa se aquele em particular é adequado para ser o nosso assessor no alojamento local. E é por isso que refiro, como o Miguel agora disse, a importância de se estar acompanhado, portanto, e de não depender destes webinars de plataformas, que obviamente existem para tratar de questões que têm a ver com a plataforma, portanto, não depender destes webinars para estar a colocar questões fiscais que são da natureza do nosso negócio particular, ok? Obviamente que há questões que as plataformas têm que saber responder, mas é só para reforçar que este não é o âmbito. Portanto, tentem aproveitar o espaço das perguntas e respostas para questões que tenham mais a ver com a natureza da vossa relação com a plataforma, ainda que eu concordo, se a Spotahome tiver a disponibilidade e a graciosidade de vir no futuro a organizar um webinar destes, como fez hoje com o Miguel, portanto, com um especialista na área da contabilidade para a AEL, perfeito, ok? Contudo, acho que cada um, antes de iniciar um negócio, tem a responsabilidade de se educar. Apesar de, obviamente, o grupo vem há 7 anos a fazer um trabalho bom nesse particular, mas, enfim, nós devemos sempre tomar conta dos nossos negócios. Pedro, é uma coisa importantíssima e realmente fazer o trabalho de casa neste aspecto é fundamental. Fazer um pequeno estudo de mercado, fazer um pequeno estudo de viabilidade económica, e perceber quais são as regras do jogo. Quando uma pessoa vai jogar um jogo, convém primeiro saber quais são as regras, sob pena de cometer algumas infrações, e o problema é que as infrações, como aliás acontece na vida, têm consequências. E é para evitar que essas consequências se venham a verificar que também o grupo existe e que quer ajudar as pessoas a não cometer os mesmos erros que nós cometemos, se calhar, ao princípio, quando ainda não estávamos suficientemente dentro do assunto. Pedro e Gai. Sim, posso só em relação à pergunta que depois, e bem, foi feita a ligação relativamente aos vistos, e era também o objetivo, porque cada vez mais tem havido pedidos de reserva de pessoas que vêm de fora e que, depois de haver a aceitação da reserva, pedem ao proprietário ou a quem está a fazer a gestão o contrato para poderem submeter ao CEF, para terem, não é, tanto essa exigência. E as pessoas muitas vezes têm duas preocupações. Uma delas é passar a informação, muitas vezes com muita antecedência, não é? Para uma pessoa que poderá vir até a cancelar e que está a aproveitar um documento para a obtenção de um visto, não é? Como é que as pessoas conseguem salvaguardar? O que é que devem fazer para não correrem, não é? Estarem a dar o benefício a alguém sem querer, não é? Isto era... Eu posso dar uma ajuda, mas antes queria dar uma nota. Como vocês sabem, o CEF, enquanto CEF está prestes, vai ser extinto, já se tomou a decisão política de extinguir, e aquilo está neste momento um bocadinho sem rei nem roque. E posso-vos dizer que nesta altura tenho clientes que, por sua iniciativa,
celebraram contratos de prestação de serviços com durações superiores a 6 meses e conseguiram, com esse contrato, juntamente com uma declaração passada pela Junta de Freguesia, no fundo um atestado de residência, conseguiram obter os vistos de residente, embora a lei, na minha opinião, seja muito clara a esse respeito. Mas, de facto, isto acontece e, portanto, também não queria deixar de dizer isso. Mas, como remédio, quando vocês têm em dúvida se realmente a pessoa está a querer cometer uma fraude ou se está a querer aproveitar, é exigir o pagamento do serviço na íntegra logo ao princípio. Quando uma pessoa tem dúvidas, o contrato é de 3 meses, paga os 3 meses à cabeça. Okay? O argumento, já agora, utilizado pelo CEF para aceitar contratos com durações superiores a 6 meses, em vez de um contrato de arrendamento, é que esse é o critério para definir o que é que se entende por residente fiscal ou não. E, portanto, a partir do momento em que uma pessoa pode ser considerada um residente fiscal em Portugal, também pode ter desde que o contrato tenha essa duração, um contrato de prestação de serviços, que é admissível. A prática parece que está a caminhar nesse sentido, mas a legislação ainda continua a dizer o mesmo. Mas, com certeza, quando for reestruturado definitivamente o CEF e foram passadas as competências de um órgão que é, neste momento, um órgão de polícia também, quando essas competências passarem para a PSP ou para a Polícia Judiciária, depois logo veremos se a legislação é afinada, porque a legislação foi muito pensada antes do aparecimento da realidade do AEL e, portanto, nessa matéria, aquilo que era a realidade anterior ao aparecimento do AEL, hoje é significativamente diferente e, portanto, é normal que a legislação também acompanhe a realidade. Pronto, passando a bola. Sim. Obrigada, Miguel. Obrigado. A conversa que já sabes comigo. Eu sei. Eu obviamente agradeço, acho que é uma conversa que fala de assuntos que muitas vezes não são de fácil absorção também, não é? E nós vamos também tentar depois reunir as respostas que temos que o Miguel nos forneceu para depois, quem quiser consultar, ter acesso às mesmas para tirar dúvidas, não é? E agora vou só terminar aqui, não é? Porque o Miguel também falou deste serviço que a Spotahome também tenta, não é, trazer uma experiência mais positiva para a realidade das reservas que propomos aos nossos senhorios, que tem a ver com um serviço que nesta altura se chama Premium, mas que irá ter outro nome muito em breve, mas que irá proteger e dar algumas garantias aos senhorios. Obviamente que existe aqui um acréscimo na comissão, neste caso as pessoas que entrarem e que entram já têm o ajuste para os 6%, aqui obviamente teriam um acréscimo de 2%. O que é isto? Só para recordar, portanto é uma parceria que nós temos com uma empresa de risk management chamada Home PPL, que basicamente vai fazer um vetting, portanto uma análise mais detalhada do perfil do hóspede, não é? Que passa não apenas por uma comprovação da identidade do hóspede, mas vai até à solvência, não é? Como o Pedro também tinha falado no início, e com isso, depois do aval da empresa, não é? Faz-se um match com os senhorios que são premium, e em caso de incumprimento, portanto, tem aqui, não é, estes 3 pontos que os protegem, não é? Portanto, não é preciso terem anunciado a caução, aqui não depósito, mas sim a caução à partida, e porque a empresa, em caso de incumprimento, irá garantir esse mesmo montante. E aquilo que o Miguel também tinha referido, às vezes, pode haver situações que hóspedes se recusam a sair, a empresa também irá garantir até 6 meses, não é? Consequentes, se a pessoa não sair, assim como 2 meses de renda de proteção contra danos. Portanto, nós vamos dar mais novidades sobre isto muito em breve, estamos a afinar, mas se tiverem dúvidas ou quiserem saber mais, depois também podemos falar offline, digamos assim, com a equipa de Lisboa. E pronto, e queria agradecer, recordar novamente que tem aqui o QR Code para, se quiserem ainda lançar mais perguntas,
dúvidas operacionais relacionadas com o funcionamento da Spot Home ou outras perguntas que achem pertinentes que nós podemos tentar ajudar, estejam sempre à vontade. Muitos de vocês já têm os nossos canais diretos de comunicação também, e iremos continuar com essa comunicação durante as próximas semanas. E pronto, queria agradecer mais uma vez à Carla e ao Miguel. Não sei se Pedro também queres finalizar. Estou aqui, exato. É só agradecer aos dois aqui por este pequeno movimento que criaram. Muito obrigado. Acho que foi super interessante. Terminamos assim 2 webinars com muitos insights, muitas perguntas, boas respostas, que é o que mais importa neste momento. Já temos aqui algumas ideias para o próximo. Vamos ver se conseguimos consiga ser presencialmente. Era o ideal, que isto tudo passe e que conseguimos aqui ficar num lugar simpático para nos encontrarmos. Mas certamente 2022 vamos fazer mais iniciativas. Nós queremos estar juntos da comunidade, queremos trabalhar mais com as pessoas, queremos feedback, é o mais importante. Nós vamos errar, como toda a gente erra, nós vamos admitir os nossos erros e nós vamos tentar pegar nesses erros e torná-los num bom produto, que é o que mais interessa neste momento. Pedimos a vossa compreensão. Por favor, passem feedback, só tirar a fotografia a este QR Code ou então abri-lo diretamente na internet. Caso tenham alguma pergunta, nós estamos sempre disponíveis. Muito obrigado a todos, foi um verdadeiro prazer. Muito obrigado ao Miguel, que dispôs aqui de um belo pedaço do seu tempo, e novamente muito obrigado à Carla, que está sempre super disponível para ajudar o setor. E tenham o resto de uma boa semana. Muito obrigado.